E aí, galera, beleza? Todo mundo aqui, ganhadores de Globo de Ouro. Vamos ver aqui os mapas da semana pra gente postar pra vocês? Primeiro, vamos ver quais são os países que já tiveram ganhador do Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa. Esse ano, quem ganhou foi o filme brasileiro Agente Secreto. Você já viu Agente Secreto? Enfim, mas o Brasil já tinha ganho antes com Central do Brasil, ou seja, não é o primeiro prêmio brasileiro. Aqui na América Latina, além do Brasil, a gente vai ter aqui também, ó, a Argentina, vai ter o México também tendo ganho, tá? Na Europa a gente tem um bocado de países, a gente tem República Tcheca, vai ter Áustria, vai ter Alemanha, Itália, França, Reino Unido, Espanha, Suécia, Finlândia, vários mesmo, tá? Tudo bem? Temos Bósnia também, Macedônia do Norte, vários e vários países. A Rússia já ganhou o Globo de Ouro, tá? De melhor filme não inglês. Já ganhamos também aqui com o Irã. O Irã tem uma indústria cinematográfica legal, tá? Inclusive esse ano tava disputando pela França um filme iraniano, tá? Um filme que parece que é bem legal, não cheguei a ver, inclusive pra quem tá aqui agora, todo esse negócio no Irã acontecendo, é um filme crítico ao regime. Depois dei uma olhada. Vale a pena, creio eu, né? Eu vou ver ainda também. Índia, China, Coreia do Sul, Japão. Tranquilo aqui, galera. Curioso aqui, ó. Reino Unido e Estados Unidos falam inglês, mas os que ganharam foram de diretores de não falantes de inglês como língua materna e filmes que o idioma principal não é inglês, mas foi gravado no país, foi gravado pelo país. Perfeito? Tranquilo, galera? Vamos lá? Curiosidade. Já deixou o like, galera? Deixa o like aí, vamos lá, engaje aí, vamos crescer isso aqui. Percentual de estrangeiros vivendo em cada unidade da federação. Primeiro aqui o que chama atenção é Roraima. Lá em cima nesse mapa aí, lá no norte, a gente tem Roraima com 12%, formado principalmente por venezuelanos, né? Não precisa dizer muito, venezuelanos, que são principalmente refugiados, perfeito. A gente tem depois ali o estado do Amazonas, também principalmente por venezuelanos, perfeito. Lá no sul a gente tem Santa Catarina, depois a gente tem Paraná, Mato Grosso do Sul ali com o percentual um pouco mais alto, São Paulo um pouco mais alto também, Rio Grande do Sul. E o resto, gente, não tem nenhum que chega nem a 0,5, tá? Ou seja, de cada 1.000 habitantes do lugar, a gente não vai ter nem 5 estrangeiros. Perfeito? Nenhum estado do Brasil além desses que eu mencionei. Nenhum dos 4 países com mais muçulmanos no mundo é árabe. Galera, vamos lá. Os países com mais muçulmanos no mundo não são os países do Oriente Médio, tá? O maior percentual de muçulmanos, beleza, aí via de regra são os países do Oriente Médio. Mas, como você vai ver aqui, a gente tem países extremamente populosos no sul da Ásia, sul e sudeste da Ásia. E são países com percentuais consideráveis de muçulmanos. O país com mais muçulmanos do mundo é a Indonésia, ali, ó, aquele da bandeira vermelha e branca. Tranquilo? A Indonésia tem quase 300 milhões de habitantes, tem cerca de 280 milhões de habitantes. E quase a totalidade da população da Indonésia, quase 90%, é muçulmana. Então só ali a gente tem mais de 250 milhões de muçulmanos. Depois, segundo lugar, a gente tem o Paquistão. Cara, o Paquistão tem cerca de 250 milhões de habitantes. E quase 100% muçulmanos, tá? Quase 100%, mais de 90% muçulmanos. Tranquilo aqui? Depois a gente vai ter a Índia. A Índia também é um país gigantesco. O percentual de muçulmanos já é baixo, já é algo em torno ali de 15%. Mas, como é uma população gigantesca da Índia, tem 1 bilhão e 400 milhões, a gente acaba tendo muitos muçulmanos. E depois Bangladesh. Bangladesh é um país com cerca de 170, 180 milhões de habitantes. Nesse país minúsculo. E a maioria esmagadora também é muçulmana, tá? Só depois a gente vai chegar em Egito, a gente vai chegar em Irã, aí sim países com quase 100% da população muçulmana e do Oriente Médio, de fato, né? Em Turquia também, ali com 80 milhões de habitantes, essa maioria esmagadora muçulmana. Mas no Oriente Médio a gente não tem nenhum no top 4, tá? Eu não tenho certeza se o top 5 é o Egito, mas eu tenho quase certeza que o quinto lugar vai ser o Egito. Perfeito? Galera, ditaduras militares na América do Sul. Mas não era ditadura. Não era ditadura, tá, gente? Pode falar que, enfim, você tinha algum ponto positivo. Você pode tentar tirar algo positivo, não sei. Mas, enfim, era ditadura, não tem muito como negar isso aqui. E eu tô colocando somente as que estão em contexto de Guerra Fria, tá? Você vai falar que, mas e a Era Vargas? O Getúlio Vargas não era um ditador? Era, mas não foi contexto de Guerra Fria, tá? Porque senão eu ia ter que buscar ditaduras muito antigas e ditaduras mais recentes. A gente tem ditaduras mais recentes? Tem, por exemplo, Venezuela.
Tem ditaduras mais antigas? Tem também. Só que, para a gente ter um recorte temporal bem delimitado, algo ali em torno de após a Segunda Guerra Mundial e até o fim da União Soviética, aí a gente tem um recorte de tempo delimitado e a gente tem o contexto de ter ditadura apoiada ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética, tá? E vamos lá, no Brasil aqui, que foi talvez a mais duradoura, teve 21 anos, começou em 64 e foi até 85, tá certo? Teve anos que foram de fato muito mais terríveis do que os demais. Beleza, a condução, a reabertura foi ok, não foi tão grave quanto tantas outras ditaduras, mas foi sim uma ditadura. A gente tem uma ditadura na Venezuela que terminou antes da brasileira começar. A gente vai ter ditadura também na Colômbia, que foi curta. No Equador a gente tem duas. As duas também relativamente curtas, comparando com o Brasil, por exemplo. No Peru a gente vai ter duas também. Uma quando assim que acaba uma, já começa a outra muito em breve. As duas mais curtas que a brasileira também. Chega na Bolívia, a gente também tem uma ditadura um pouco mais longa também, uma ditadura de quase 20 anos. Paraguai, aqui é a mais longa, certamente. A gente vai ter a ditadura do Stroessner, inclusive. Enfim. No Uruguai também a gente tem 12 anos de ditadura. Na Argentina e no Chile, que foram provavelmente as mais violentas, a gente tem do Chile ali quase 20 anos de ditadura também, que talvez foi a mais violenta de todas, junto com a Argentina. A Argentina a gente tem duas, tá? A Argentina, as duas começam num ano terminado com 6 e terminam num ano terminado com 3, ou seja, ambas duram 7 anos. Mas a Argentina, mesmo tendo durações menores que a brasileira, foram muito mais violentas, muito mais repressivas, tranquilo? Tanto que o povo argentino hoje tem uma visão muito pior em relação tanto ao militarismo quanto a, enfim, do que o Brasil. Tranquilo isso aqui, galera? Então vamos lá pro próximo, vamos aqui. Aqui, ontem, esse vídeo aqui é do dia 15. Dia 14, o Trump ele congelou os vistos para imigração de alguns países em relação aos Estados Unidos. Porque, segundo ele, estava pesando o sistema de seguridade, etc, etc, etc. E aí são 75 países, tá? Não vou listar os 75, mas sabe que desses 75, mais de 20 eram na África. Ou seja, a gente tem todos esses em vermelho aí sendo na África. Se não me engano, eram 25 na África, mas eu não tenho certeza, eu tinha visto lá. A gente vai ter vários na Ásia também, região do Oriente Médio. A gente tem Iêmen, Iraque, Irã, Síria, Líbano. A gente tem também na região da Ásia, a gente tem da Rússia, a gente tem Cazaquistão, Uzbequistão, a gente tem vários, perfeito? A gente tem Mongólia, Sudeste Asiático, além de Brasil, Uruguai, Colômbia. A gente vai ter também Nicarágua, Cuba, enfim. Nenhum país, assim, que você vai falar, nossa, o povo de lá é muito rico e vai deixar muito dinheiro nos Estados Unidos. Tanto que essa medida muito em breve certamente vai ser derrubada para a maioria desses países. Mas assim, só título de curiosidade mesmo, tá? E aí o Brasil tá dentro disso aqui. Não é legal pro brasileiro, claro. Deve ter reciprocidade, mas eu acredito que não vai durar muito também, vamos ver. Enfim. E aqui, de onde vem os integrantes do BBB 26? Galera, esse aqui é o mapa mais importante, tá? De longe, mais importante. Mas vamos lá, o que é interessante vocês verem aqui? Via de regra, o BBB, que todo ano eu faço esse mapa aqui, né, dos integrantes do BBB, da Fazenda, tudo que é reality, tudo que é conteúdo pra colocar em mapa eu tento colocar porque eu quero fazer post diário, né, então eu tenho que ser criativo. Mas o que eu reparei, já tem, se não me engano, 3 anos que eu faço esse dos integrantes do BBB. Sempre o Rio de Janeiro tem, de longe, a maior quantidade de participantes. Esse ano não foi Rio de Janeiro, esse ano foi Minas Gerais, olha. Quase sempre é Rio de Janeiro, vai ter uns 5, 6, São Paulo vai ter uns 3, 4. Depois em Minas Gerais, depois o resto. Mas esse ano a gente tem participantes de todas as regiões, via de regra isso não acontece, quase sempre não tem integrante da região norte ou centro-oeste, ou uma das duas não vai ter, via de regra. E do nordeste a gente tem poucos, esse ano a gente tem só 3, via de regra tem mais também. Tem mais do sul do que do nordeste esse ano, inclusive. A Globo, via de regra, gosta de colocar participantes do nordeste, até porque, principalmente se for um participante caricato, né? A Globo quer colocar um participante caricato, porque vai dar audiência, porque, vai virar meme, Beleza? Mas, enfim, tem tempo que eu não vejo Big Brother, eu gostava de ver antigamente, mas eu confesso que, não sei, eu sei que o Edilson Capetinha tá lá, né? O Edilson Capetinha é o da Bahia, inclusive. Sabia que ele é baiano? E é isso, galera. Quem que você acha que vai ganhar aí o Big Brother? Enfim, deixa aí o like, comenta, etc. Valeu, um abraço.